A paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e irmãs. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da IBD Fiel. Amém. Que alegria estarmos juntos novamente para mergulhar na palavra. E hoje o tema é um tema muito relevante para todos nós. É a lição 4, os discípulos de Cristo e a tentação. Um tema fundamental. O texto áureo já nos dá um direcionamento lá em Provérbios capítulo 1, versículo 10, que diz: Filho meu, se os pecadores com blandices te quiserem tentar, não consistas. É bem direto, né? Muito direto, e a verdade aplicada complementa. Com a graça de Deus, é possível vencer as tentações perseverando em oração e vigilância. Exatamente, oração e vigilância. Antes de começarmos, quero só fazer aquele convite especial para você que nos acompanha. Siga a gente, compartilhe este estudo no Instagram, no TikTok, no YouTube. Isso mesmo. A nossa intenção é fortalecer a Escola Bíblica Dominical, sabe? E claro, fazer a palavra de Deus chegar a mais corações. Perfeito. Então vamos lá. A lição já começa dizendo que lidar com a tentação é uma realidade na nossa caminhada. Não tem como fugir. Não tem. E é importante definir o que é tentação aqui no nosso estudo. Estamos falando daquela incitação ao pecado. E o maior exemplo que temos é o do próprio Jesus, né? A Bíblia diz lá em Hebreus que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Isso já nos dá uma esperança imensa. Com certeza. Mostra que é possível sim não ceder. E a lição aponta os pilares para essa vitória. Andar em espírito, orar e vigiar, sempre. Então, vamos para o primeiro tópico. Jesus ensina a resistir à tentação. A ideia central aqui é que, já que vamos enfrentar tentações, Jesus nos deu as ferramentas. Exato. Ele nos ensinou a orar ao Pai, não nos deixes cair em tentação. E também a vigiar, como ele disse aos discípulos no Getsêmani. A lição detalha as 3 tentações de Jesus no deserto. A primeira é no aspecto físico. Depois de 40 dias de jejum, ele sentiu fome, uma necessidade básica, real. Sim, e é aí que Satanás ataca. Ele diz: transforme estas pedras em pães. Ele usa a necessidade legítima de Jesus como uma isca. Mas a resposta de Jesus é genial. Ele usa a palavra. Cita Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha que profundo. Ele não nega a fome. Ele a reconhece, mas a coloca em seu devido lugar. Ele diz que existe um alimento superior, o espiritual. E a aplicação prática disso pra gente é imediata, né? Assim como o nosso corpo precisa de pão, nossa alma precisa da palavra. Pois é. Isso se aplica na vida pessoal, tipo, priorizando o nosso devocional. Na família, com o culto doméstico. E na igreja, valorizando o ensino, a pregação da palavra. Faz todo sentido. A segunda tentação que a lição aborda é a de testar a filiação divina. Satanás leva Jesus ao pináculo do templo e desafia a se jogar, usando até, de forma maliciosa, um salmo, o Salmo 91. É um ataque muito mais psicológico, um ataque à identidade de Jesus. Nossa, é muito sutil usar a própria palavra para tentar... Exatamente. E a resposta de Jesus é, de novo, com as Escrituras: não tentarás o Senhor teu Deus. Ele se recusa a fazer um espetáculo para provar quem ele é. A aplicação para nós é muito forte. O inimigo pode usar um verniz de religiosidade, sabe? Para nos levar ao fanatismo ou a colocar Deus à prova. Sim, devemos rejeitar qualquer coisa que gere dúvida sobre quem somos em Cristo. Nossa fé não precisa de show para ser validada. E a terceira tentação é a da ambição pelo poder. Essa é clássica. Satanás oferece todos os reinos do mundo em troca de adoração. É o atalho, né? A promessa de glória sem o caminho da cruz. A oferta do resultado sem o processo. E mais uma vez, Jesus se mantém focado na missão e usa a palavra para repreender Satanás. A lição aqui para nós é clara. Cumprir a missão que Deus nos deu, sem quebrar princípios, sem buscar atalhos. A pergunta que fica é: estamos buscando a glória de Deus ou a nossa própria glória? O
uma pergunta que a gente precisa se fazer todos os dias. Isso fecha o primeiro tópico de forma muito clara. Sim. Agora, o segundo tópico traz a tentação para a nossa realidade diária. A tentação durante a caminhada cristã. O ponto central é que passar por tentação não é pecado. Ceder a ela, sim. Exato. E o primeiro ponto é que todos somos tentados. É universal. A mídia, a cultura, tudo hoje parece promover ideologias contra a nossa fé. Verdade. Resistir a isso exige coragem, né? O alvo do diabo é sempre o mesmo: nos afastar de Deus. Por isso a vigilância é tão importante. O que estamos consumindo na TV, na internet, nas redes sociais, precisamos ter a coragem de dizer não por amor a Deus. E a lição vai para um ponto bem específico: a tentação nos desejos da carne. E usa um exemplo bíblico muito forte. Davi e Batseba. Um homem segundo o coração de Deus, mas que cedeu. O que começou com um olhar ocioso, virou adultério e depois homicídio. É uma queda terrível. A lição até cita o bispo Abner Ferreira, descrevendo o resultado disso: sequidão espiritual, silêncio, um peso na alma. O Salmo 32 descreve isso perfeitamente. Um momento de prazer ilícito pode gerar uma vida de dor e distância de Deus. A queda de Davi começou com um olhar que alerta para nós. E depois da tentação da carne, a lição fala da tentação na área material. E o exemplo é Geazi, o servo de Eliseu. Outra história muito impactante. Sim, porque ele andava com um homem de Deus, via milagres e mesmo assim cedeu à cobiça. Pois é. Quando Eliseu cura Naamã e recusa os presentes, Geazi vê aquilo como uma oportunidade perdida. Ele corre atrás de Naamã, mente e pega os presentes para si. O coração dele não estava em servir, mas em se beneficiar do serviço, né? A ambição material abriu a porta para o inimigo. E essa tentação é muito sutil hoje. Pode ser o descontentamento, a inveja, o amor ao dinheiro. A pergunta é: meu coração está em servir a Deus ou em usar o serviço a Deus para o benefício próprio? Pesado, mas necessário. Isso nos leva ao terceiro e último tópico. A tentação não vem de Deus. Um ponto teológico crucial. Tiago 1,13 é claro: Deus a ninguém tenta. A decisão de ceder ou não, no final, é nossa. A lição usa uma analogia interessante, que as tentações são como ratoeiras. Exatamente. E a nossa estratégia deve ser orar, pedindo a Deus força para resistir e livramento de tudo que nos afasta do propósito dele. A vida é essa batalha e podemos escolher de qual lado lutar. E a principal ferramenta, como já mencionamos, é a oração para vencer a tentação. Jesus ensinou isso diretamente. Sim, em Lucas 22 ele diz: orai para que não entres em tentação. A oração deve ser uma prática diária, simples, um assunto entre nós e Deus. É ali, no secreto, que expomos nossa dependência e somos fortalecidos. E para fechar, a lição traz uma estratégia que às vezes a gente esquece: fugir da tentação. Fugir, que parece covardia, mas na verdade é o auge da sabedoria. O exemplo é José, né? Quando a mulher de Potifar o assedia, ele não fica para discutir, ele não tenta argumentar, ele corre. Ele foge. Literalmente, Gênesis 39 diz que ele fugiu, deixando a capa para trás. Ele preferiu perder a capa a perder sua integridade. Nossa, e a mentalidade dele é o que impressiona. Ele pergunta: como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Veja bem, a preocupação principal dele não era ser pego por Potifar, era não pecar contra o seu Deus. O temor a Deus era o seu escudo. E a aplicação para nós é muito prática. Fugir pode significar bloquear um contato, mudar de rota, sair de um ambiente. Não é fraqueza, é sabedoria. Com certeza. A honra a Deus precisa vir em primeiro lugar antes de qualquer outra coisa. Uau! Que estudo poderoso, tantas ferramentas práticas. Chegando aqui na nossa conclusão, o que a gente pode resumir? Olha, eu diria que a grande lição é que as tentações são sim inevitáveis, mas a vitória é totalmente possível em Cristo Jesus. Sim. E as estratégias são claras: orar para ter força e fugir para não pecar, lutar quando preciso,
fugir quando possível. Perfeito. É um encorajamento para a gente perseverar na fé, vivendo como novas criaturas, sabendo que Deus sempre nos dá o escape. Amém. E fica o convite para o nosso próximo estudo. A lição 5 vai falar sobre a importância do jejum na vida dos discípulos de Cristo. Mais uma ferramenta poderosa. Um tema excelente. Continuação direta do que falamos hoje. Quero terminar com uma palavra de bênção sobre a sua vida. Que Deus te dê força, sabedoria e discernimento para vencer toda tentação que se levantar contra você. E agradecemos a todos pela companhia em mais este estudo da palavra. Foi uma bênção. EBD Fiel, fiel à palavra.